Pessoal, chegamos no terceiro módulo, tá, da nossa playlist de função quadrática, como nunca te ensinaram na escola. Então, este módulo consiste na análise dos coeficientes, ou seja, a gente vai analisar os coeficientes A, B e C, ou seja, vai descobrir qual o significado de cada um deles no gráfico e depois vamos ver a posição do vértice da parábola em relação ao eixo y. Vamos lá? Bom, primeiro a gente vai aprender o significado do coeficiente a no gráfico de uma função quadrática. Ora, o a pode ser maior que zero, ou seja, positivo. Quando isso acontece, a concavidade da parábola é voltada para cima. Olha, aqui a boca da parábola está aberta para cima. Se o a for menor que zero, ou seja, negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, bem fácil aí, o a está relacionado com a concavidade. Se o a é positivo, voltada para cima. Se o a é negativo, voltada para baixo. Vamos ver agora o significado do coeficiente b no gráfico, tá? Bom, b pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. Então vamos ver os três casos. Se b é positivo, isso indica que a parábola corta o eixo do y quando ela está subindo. Preste atenção nesse exemplo. Ó. Aqui eu tenho a parábola, cortou o eixo do y nesse ponto e ela estava subindo. Então b é positivo. Aqui, ó, tem uma parábola decrescendo, chega aqui no vértice, que é o ponto mais baixo, e vai subir. Quando ela sobe, ela corta o eixo do y. Então, B é positivo. Tá bom? Vamos ver agora quando B é negativo. Ó, se o B é negativo, ou seja, menor que zero, a parábola corta o eixo do y quando ela está descendo. Então, veja o exemplo aqui, ó. Eu tenho uma parábola, subiu, chegou no ponto mais alto, que é o vértice, agora ela começa a descer. Quando ela começa a descer, ela corta o eixo do y. Então, o B é negativo. Olha esse outro esquema aqui, ó. Eu tenho uma parábola, está decrescendo, ó. Cortou o eixo do y quando ela está descendo. Então, se ela corta quando está descendo, é porque o B é negativo. Mas eu falei que o B, diferentemente do A, o B pode ser zero. E quando B é zero, a parábola corta o eixo do y nem subindo nem descendo. Ou seja, ela corta o eixo do y no vértice. O vértice está bem em cima do eixo do y. Olha aqui, ó. O vértice está no eixo do y. O vértice está no eixo do y. Então aqui eu posso garantir que o meu B vale zero. Tranquilo? Então vamos agora aprender o significado do coeficiente c no gráfico da função quadrática. Bom, o c pode ser maior que zero, ou seja, positivo. Quando isso acontece, a parábola corta o eixo do y acima da origem. Bom, é importante você saber identificar a origem de um sistema cartesiano ou do plano cartesiano. Aqui nós temos o eixo x e o eixo y. A origem é justamente esse encontro aqui, ó. Esse encontro chama-se origem ou é o ponto 00. Tanto faz, tá? Então veja bem, se o c é positivo, a parábola corta o eixo do y acima, ó. A parábola cortou o eixo do y nesse ponto. E observe que esse ponto está acima da origem. A origem está aqui, ó, está acima, então C é positivo. Esta parábola aqui, ó, cortou o eixo do y acima. Veja que aqui é a origem, é o ponto 00. Então, cortou acima, C é positivo. A parábola cortou, essa parábola aqui, ó, cortou o eixo do y abaixo. Aqui é a origem, tá? Ó? Aqui é a origem, que é o ponto 00. Veja que a parábola cortou o eixo do y abaixo. Então, o C é negativo. Olha essa parábola aqui do quarto exemplo. Então, a parábola sobe, chega no ponto mais alto e desce. Quando ela desce, ela corta o eixo do y nesse ponto. E esse ponto aqui, que é o ponto da interseção da parábola com o eixo do y, está abaixo da origem. Certo? Então, aqui o C é negativo. Preste atenção no quinto exemplo.
Nós temos a parábola, aqui nós temos a origem, e a parábola cortou o eixo do y justamente na origem. Isso quer dizer que o c é zero, tá? Se c fosse positivo, ela teria cortado acima da origem. Se c fosse negativo, teria cortado abaixo da origem. Já que o c é zero, ela corta na origem, ou na descida ou na subida. Então, pouco interessa aí. Tá certo, gente? Então, veja que aqui ela cortou o eixo do, do y na origem. Então, C também igual a zero. Agora vamos fazer a última análise. A última análise é o seguinte: como é que o vértice da parábola se comporta em relação ao eixo y? Ele pode estar à esquerda, ele pode estar à direita ou ele pode estar no eixo y. Então vamos ver os três casos. Se o B for zero, o vértice está em cima do eixo y. Então veja aqui, ó. Vamos pegar o seguinte: vamos analisar quais são os coeficientes nessa função aqui, ó, pelo gráfico. Então, na função do primeiro exemplo, nós temos concavidade voltada para baixo, A é menor que zero. Ó, a parábola cortou o eixo do y nesse ponto. Então, nesse ponto é o ponto C. Lembra que eu falei que é mais fácil identificar A e C e por último B? Então, C aqui, veja que C está abaixo da origem. Então, C vale menos 2. E o B? Será que o B é positivo ou negativo? Então, vamos ver. A parábola subiu, 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 cortou o eixo do y quando ela estava subindo ou descendo? Nenhum dos dois. Ela corta o eixo do y mesmo no vértice. Então, se ela corta no vértice, é porque o B vale zero, tá? Então, aqui eu posso garantir que o B vale zero. Bom, mas às vezes o vértice da parábola não coincide com o eixo y. Ou ele está à esquerda ou ele está à direita. Então vamos ver. Se os coeficientes A e B têm sinais contrários, ou seja, A é positivo e B é negativo, ou A é negativo e B é positivo, isso quer dizer que o vértice da parábola vai estar à direita do eixo y. Veja o exemplo. Olha aqui, ó. Olha para essa função aqui. Me diga aí os valores de A, de B e de C. Vamos lá? A é 3, B é menos 1 e C é menos 2. Tranquilo? Então, o A é positivo e o B é negativo. Ora, se A e B têm sinais contrários, é porque o vértice da parábola está à direita. E justamente, ó, o vértice está à direita do eixo Y, que é o eixo, e o vértice está à direita. Bom, se A e B têm sinais iguais, quando eu falo sinais iguais, pode ser os dois positivos ou os dois negativos. Tá? Então, se isso acontecer, é porque o vértice da parábola está à esquerda do eixo y. Olha para essa função aqui y igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Me diga aí os valores de A, de B e de C. A vale 1, B vale 2 e o C vale 3. Olha, gente, o A é positivo, o B também é positivo, então sinais iguais. Se os sinais são iguais, é porque o vértice está à esquerda do eixo. Olha aqui o vértice onde está, ó. Ele está justamente à esquerda, que é o eixo Y, e o vértice está à esquerda. Então, isso aqui é uma análise que poucos candidatos sabem, tá? Poucos conhecem, mas é bem importante você saber, tá? Isso vai tirar uma dúvida grande quando você estiver analisando as questões que dá gráfico e pede para você analisar os coeficientes A, B e C. Pessoal, já estudamos a teoria deste módulo 3, agora vamos fazer as 8 questões, tá bom? Vamos lá, questão 17. Analisando os valores mensais arrecadados com impostos em um município, percebeu-se que eles poderiam ser matematicamente modelados por uma função cujo gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima.
Tranquilo aí? Dentre as funções mostradas a seguir, a que possui um gráfico em que a parábola tem concavidade voltada para cima está corretamente indicada em. Então, para ser uma parábola, o gráfico de uma função ser uma parábola, essa função deve ser quadrática, certo? Então, ela deve ter esse estilo ax ao quadrado mais bx mais c. Tranquilo? A primeira coisa que você deve saber é isso. Bom, esse A tem que ser diferente de zero, tá bom? Olha aí a letra A, f de x igual a 10. Isso aqui é uma função constante. Ela não é do primeiro grau nem é do segundo, então não é essa a resposta. Letra B, f de x igual a 32x mais 7. É uma função do primeiro grau. Isso aqui, ó, a gente não estudou nessa parte aqui. Nossa parte aqui, essa playlist é só de função quadrática, tá? Então ela é do primeiro grau. Como também é do primeiro grau a função da letra C, f de x igual a menos 5x mais 101. Bom, restando aqui as alternativas D e E. Mas se você prestar atenção, diz o seguinte, esse problema foi modelado através de uma função cujo gráfico tem concavidade voltada para cima. Gente, concavidade voltada para cima, isso quer dizer que o meu A é positivo. Se o meu A é positivo, eu vou procurar uma função quadrática em que o A é positivo. Ora, na letra D, o A é 23, é um número positivo. Na letra E, o A é menos 53, é um número negativo. Então, não serve. Gabarito, ó, letra D. Correto aí, gente? Questão bem fácil, basta você entender o que a questão deu, tá? O textozinho da questão e saber qual o comando. O texto diz que um problema foi modelado através de uma função cujo gráfico é uma parábola que tem concavidade voltada para cima, ou seja, se é uma parábola, é uma função de que grau? Primeiro ou segundo? Isso, segundo. Então, você já analisa isso. E depois você vai procurar nas alternativas onde é que tem funções quadráticas em que o A é positivo. Só isso. Certo, gente? Então, gabarito, questão 17, letra D. Agora, vamos para a questão 18. Diz o seguinte: o gráfico a seguir representa uma função f de domínio real dada pela lei f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Gente, isso aqui é uma lei de formação de uma função do primeiro grau ou do segundo grau? Do segundo, né? Então, sabendo que A, B e C são constantes, são os coeficientes, é correto concluir que. Então, é esse tipo de questão que eu quero que vocês aprendam a olhar para o gráfico e identificar os coeficientes A, B e C. Então, primeiro, concavidade voltada para onde? Para baixo. Então, eu posso concluir que o A é negativo, certo? Segundo, a parábola cortou o eixo, ó, a parábola subiu, chegou no ponto mais alto, que é o vértice, e começou a descer. Ela cortou o eixo do y aqui. Ela cortou subindo ou descendo? Isso, descendo. Então, o B é negativo. Tranquilo? E vamos ver o C. Gente, esse ponto em que ela cortou o eixo do Y, esse ponto está acima da origem ou abaixo? Ó, a origem é aqui, ela está abaixo. Então, C é menor que zero. Ou seja, A é negativo, B é negativo e C é negativo. A resposta que tem A negativo, B negativo está na letra A. Então, gabarito aí, ó, questão facílima na letra A. Veja, fácil depois que você sabe analisar o que significa o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Tá? Para um leigo, isso aqui é difícil. Questão 19. Seja a função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, nós estamos diante de uma função quadrática, que é uma função polinomial do segundo grau, tá? E ela está representada pelo gráfico a seguir. Olha o gráfico aí embaixo. Sobre os coeficientes dessa função,
ou seja, sobre os valores de A, B e C, conclua. Então vamos lá. A concavidade dessa parábola, a boca dela está para cima ou para baixo? Para baixo. Então eu já posso concluir que o A é negativo. Vamos para o B? Vamos lá. Para saber o B, eu vou andar na parábola. Então, eu vou subir na parábola aqui, ó. Subindo, subindo, subindo. Opa, cortou o eixo do Y nesse ponto. Então, ela cortou o eixo do Y, subindo, descendo, subindo. Então, o B é positivo, certo? O B é positivo. Vamos ver o C. Gente, o C é justamente onde a parábola corta o eixo do Y. Ela cortou nesse ponto. Opa, esse ponto está acima da origem, abaixo ou na origem? Está na origem. Se o ponto está na origem, é porque o C vale zero. Então, já fizemos a análise. O B é negativo, opa, o A é negativo, o B é positivo e o C é zero. A alternativa que tem essa sequência é a alternativa B, gabarito B. Vamos para a próxima questão. O gráfico que melhor representa a parábola da função y é igual a kx ao quadrado mais kx menos k, onde k é um número real não nulo, certo? E aí, gente, qual dos gráficos apresenta um esboço desse tipo de função? Y é igual a kx ao quadrado mais ky, opa, kx menos k, tá? Então vamos lá. Bom, o A é K, o B é K e o C é menos K. Tranquilo aí, ó? A, K, B, K, C menos K. Se o A for positivo, então com cavidade voltada para cima. Se o B for positivo, corta o eixo do Y subindo, tá? Ó. Deixa eu desenhar aqui. Esse desenho não saiu perfeito, não. Vamos lá. Desenhar esse modelo aqui. Aqui eu tenho uma função com cavidade para cima, porque o K é positivo. O B também é positivo, então ela corta o eixo do Y subindo. E o C é negativo. Se o C é negativo, é porque esse ponto que ela corta o eixo do Y, ele está abaixo, né? Ó, está abaixo do sistema cartesiano. Então, o gráfico que traduz essa situação é o gráfico correspondente à alternativa A. Bom, aí você poderia perguntar, professor, e se por acaso, ó, vamos lá, pegar outra situação, que é kx ao quadrado mais kx menos k. Vamos supor que o k seja negativo. Se o k é negativo, o A, né? O B também é K, é negativo, e o C, que é menos K, então ele é positivo. Vamos fazer o esboço desse gráfico? Vamos lá. Ó, com cavidade voltada para baixo, o B corta descendo, então com cavidade voltada para baixo, aqui é o vértice, corta descendo, porque o B é negativo, ó, corta descendo. Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu refazer isso aqui. Ó, aqui eu tenho uma parábola. Aqui é o vértice, tá? Ó. Aqui é o vértice. O B é negativo porque ela corta o eixo do Y descendo, mas o C é positivo, né? Ó. Se o C é positivo, então esse ponto C vai estar acima da origem, certo, gente? Então seria esse esboço. E se você observar, não tem esse esboço aí, ó. Não tem. Veja aí que não tem, ó, certo? Então, a análise mesmo é a alternativa A. Vamos passar para a próxima questão. Questão de número 21. Observe o gráfico a seguir. Bom, olhando para esse gráfico, a concavidade é voltada para onde? Para cima, né? Então, eu já sei que o A é positivo, tá? É maior que zero. Ou seja,
o A é positivo. Também sei, ó, vamos lá, vamos andar pela parábola. Estamos andando pela parábola, ela cortou o eixo do y neste ponto, ó, cortou o eixo do y neste ponto. Ela cortou subindo ou descendo? Cortou descendo, é porque o B é o quê? Negativo. E o C é justamente o ponto em que a parábola corta o eixo do y, não é o ponto, é a ordenada do ponto. Então, o C vale 6. Então, por aqui, ó, eu já olhando o C, só o C, eu já cancelava a letra A, eliminava a letra B, ficaria com C e D. Vamos lá. O A é positivo. O A aqui é positivo. Então, o A é positivo tanto na C quanto na D. Agora, o B é negativo, porque ela cortou a parábola descendo. Se o B é negativo, ó, o B negativo é a alternativa C. Então, gabarito aí, letra C. Não é a letra D, porque o B é positivo, mais 5. Seria positivo se cortasse, se ela, a parábola, cortasse o eixo do Y subindo. Não é o caso, tá? Ela corta descendo. Então, gabarito aí é letra C. Vamos fazer aquela análise do vértice? A gente sabe que esse vértice está à direita do eixo, ó, está à direita do eixo Y. Então, para saber onde é que está o vértice da parábola, você vai analisar os sinais dos coeficientes A e B. A é positivo, B é negativo, ó, sinais contrários. São sinais contrários, então o vértice está à direita, justamente comprovando o que a gente viu lá na teoria. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos passar? Questão 22. Julgue o seguinte item a respeito de funções reais. Considere f de R em R que seja um polinômio do segundo grau dado por f de x, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Gente, isso aqui é a lei de formação de uma função quadrática, tá? Não era nem obrigado ele dizer isso aí. Mas, bom, ele deu, né? Cujo gráfico é mostrado a seguir. Está dizendo aqui que, nesse caso, o B é menos 2. O B é negativo. Será que o B é negativo mesmo? Vamos lá. O A. Vamos analisar cada um. Já que nós estamos estudando, é bom que a gente analise cada um dos três coeficientes. O A, o B e o C. Vamos lá. Concavidade da parábola, ou a boca da parábola, a concavidade que a gente chama, tá, é voltada para baixo. A é negativo. Ele não quer saber de A, não, ele quer saber de B. Bom, vamos andar pela parábola. Ó, subindo, subindo, subindo. Aqui, corta o eixo do Y nesse ponto aqui, 5, certo? Então, cortou subindo ou cortou descendo? Cortou subindo, tá? A parábola corta o eixo do y subindo. Então, isso quer dizer que o B é positivo. E a questão diz que o B é negativo. Então, a questão do CESP é uma questão o quê? Errada. Mas vamos ver qual é o valor do C. C é a ordenada do ponto onde a parábola corta o eixo do Y. Não cortou aqui no ponto 5 do eixo do y, é porque C vale 5. Questão fácil, tá? Questão CESP, Sebrasp 2022, tá? Se eu não estou enganado aqui, foi da Secretaria da Educação de Pernambuco, estadual, tá? Concurso estadual, mas concurso aí bem fácil, tá, gente? Então veja que essa questão aqui, esse item, é um item errado. CESP trabalha com certo e errado, tá? Em 90% dos casos, essa banca trabalha com certo e errado, mas às vezes trabalha com A, B, C, D e E, com as alternativas também, tá? Nesse caso, gabarito errado. Vamos ver agora a questão 23 da VUNESP, tá? O gráfico abaixo representa uma função de R em R, dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, função quadrática ou função polinomial do segundo grau, onde A é um número real não nulo, B pode ser qualquer número real e C também qualquer número real. A partir do gráfico, podemos concluir que
Então, veja, foi dado esse gráfico, eu vou fazer de uma maneira bem rápida, porque ele não pede aqui muito detalhe, não. Se você souber a análise dos coeficientes A, B e C, você mata essa questão. Então, vamos lá. Concavidade voltada para baixo. Isso quer dizer o quê? Que o A é negativo. Ora, gente, vou logo cancelar a letra C, vou eliminar porque o A é positivo, e a letra D, opa, a letra E também o A é positivo. Então, já sei que o gabarito ou é a letra A, ou é B, ou é D. Certo aí? Bom, vamos lá. O coeficiente B. A parábola cortou o eixo do y, subindo ou descendo? Subindo. Então, o B é positivo. B positivo pode ser a letra A, pode ser a letra B e pode ser a letra D. Então, por enquanto, a gente não conseguiu eliminar nenhum. Mas se você analisar o coeficiente C, veja, o coeficiente C é a ordenada do ponto onde a parábola corta o eixo do y. Ela cortou em que número? No eixo do y. Não foi menos 2? Então, C é menos 2. Então, o único C que é negativo aqui, ó, é o C da alternativa A. Ou seja, o gabarito dessa questão é A. Tranquilo, gente? Vamos passar? Pessoal, chegamos à última questão deste módulo, tá? É a questão de número 24 da Unicamp. Marcos estava estudando matemática e copiou o seguinte gráfico de uma parábola, da forma y igual a menos x ao quadrado mais bx mais c. Então veja que a função que Marcos estava trabalhando já te deu o valor de A. Não, já te deu o valor de A. Também, se você analisar o gráfico, já te deu o valor de C, porque C não é o ponto onde o gráfico corta o eixo do Y, já te deu dois coeficientes. A é menos 1 e C é 2, certo? Então, ele quer justamente o coeficiente B. Bom, o que é que eu sei de imediato? A parábola subiu, subiu, chegou no vértice, que é o ponto mais alto, e começou a descer. Então, eu já sei, já concluo daqui que o meu B é negativo, certo? Porque ela cortou, ela quem? A parábola, tá? A parábola cortou o eixo do Y descendo. O B é negativo. Gente, essa informação não mudou muito não, porque as alternativas, todas elas têm B negativo, certo? Então, vamos saber. Qual o valor de B? Menos 1, menos 2, menos 3 ou menos 4. Tranquilo aí? Bom, observe o seguinte: existe um ponto bem interessante aí, que a gente não tinha trabalhado com ele ainda, quando a gente fez a análise do gráfico. É esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, tá? É o ponto em que a parábola está cortando que eixo? Eixo do x. Se está cortando o eixo do x, está cortando em que número? No 1. Então, o x vale 1 e o y vale 0. Por que, professor? O y é 0. Você sai desse ponto para o eixo do y, ó, e você vê que coincide com quem? Com a origem. Então, por isso que o y aí é 0. Mais adiante, eu vou dizer que esse ponto 1 é uma das raízes, tá? Como a gente não viu ainda raízes, então esqueça. Então, faça análise como eu fiz agora. Pegue o ponto, o 1, você vai traçar uns pontinhos até chegar no eixo Y. Traçando essa reta, vai coincidir com a origem, tá bom? Então, o y vale 0, ou seja, o ponto 1, 0 pertence à função. A gente já viu, tá, em questões anteriores, quando um ponto pertence à função, eu posso substituir o x, que é o primeiro elemento do ponto, na função, e o y, que é o segundo elemento na função. Então vamos lá, a função é y igual a menos x ao quadrado mais bx mais c. Ora, se o ponto 1, 0 pertence à parábola, isso quer dizer que o x vale 1
e o y vale zero. Então, onde tiver y, eu vou substituir por zero, e onde tiver x, eu vou substituir por 1. Então, fica zero igual a menos 1 ao quadrado, mais b vezes x. Mas quem é x? É 1, mais c. Então, aqui fica zero menos, cuidado, tá, gente? 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui é menos 1. Talvez você confunda, talvez muita gente confunda, deixa eu botar até de outra cor aqui, para não confundir a análise da questão. Bom, menos 1 ao quadrado é diferente de menos 1 ao quadrado. Observe que do lado esquerdo eu tenho que a base da minha potência é 1. Eu estou dizendo que vai levar a resposta um número negativo, tá? Então fica menos 1 ao quadrado dá 1. Então, menos 1 ao quadrado dá menos 1, que é justamente o que a gente tem na questão. E do lado direito, aqui eu tenho uma potência que a base é negativa. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1. Menos por menos é mais. Então, 1 vezes 1 dá 1. Daria mais 1, tá? Que não é o caso da questão. Então, voltando aqui à mesma cor da caneta, vamos concluir. Mais B vezes 1 dá B, mais C. Quem é C? C vale 2. A gente viu que o C é esse valor aqui, ó. É a ordenada do ponto em que a parábola corta o eixo do Y. Bom, fazendo aqui essa continha, fica zero igual a B menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Então, aqui eu quero o valor de B. Então, isola B. Se B mais 1 é zero, B vale, ó, passando o menos 1 para o mais 1 para o outro lado, fica menos 1. Ou seja, o B vale menos 1. O B desta função. Se o B vale menos 1, a gente encontra aí essa resposta na alternativa A. Então, gabarito, questão muito boa, tá? Gabarito aí na letra A. Com isso, a gente termina o terceiro módulo, ok? Vamos ao quarto?